Vou voltar para cá, gente, com a Isabel Mega, que está chegando de volta já já aqui com a gente, para falar sobre como o presidente Lula se reuniu com lideranças do PT em Minas Gerais. Está uma novela para fechar esse palanque no segundo maior colégio eleitoral do país, Bel. Foram várias tentativas e nenhuma delas deu muito certo até agora. Conta pra gente qual que é a próxima tentativa aí, próxima empreitada do presidente Lula. Bem-vinda de volta. Oi, Clarissa. O presidente Lula está reunido neste momento no Palácio da Alvorada com lideranças do PT em Minas Gerais. A expectativa da bancada é de que o Lula dê uma diretriz sobre aquilo que quer. O Palácio do Planalto está com pressa, tem ainda alguns palanques a serem fechados, formalizados e anunciados, como Minas Gerais, São Paulo, Tocantins. E Minas Gerais é um estado-chave para a eleição. O que eu apurei, Clarissa, é que nessa reunião há uma expectativa de que o presidente Lula deva insistir junto aos petistas mineiros para que eles trabalhem no nome de Marília Campos, prefeita, ex-prefeita agora da cidade de Contagem, bem próxima a Belo Horizonte. E por que isso? Marília é uma figura muito querida dentro do PT de Minas Gerais, ela está muito bem posicionada ao Senado e o PT está com dificuldade em achar outros nomes. Então, por mais que ela já esteja muito bem encaminhada, já esteja fazendo campanha ao Senado por Minas Gerais na chapa e, ao mesmo tempo, demonstre uma certa resistência em assumir esse protagonismo e ser candidato ao governo do estado, ainda há uma percepção de alas do partido de que ela seria a melhor solução para ter um palanque verdadeiramente competitivo para o presidente Lula, que faça, por exemplo, com que a disputa, inclusive, vá para um segundo turno em Minas Gerais. Não é uma perspectiva de que seja uma reunião com definições, mas há uma expectativa de que as coisas fiquem um pouco mais esclarecidas, porque a gente tem uma insistência do PT mineiro em ter uma candidatura própria, o partido fez pesquisas internas testando alguns nomes de deputados, por exemplo, o nome da ex-reitora da UFMG, a Sandra Goulart, que se filiou recentemente ao Partido dos Trabalhadores, a Duda Cambraia, que está comigo nessa apuração, está lá no Alvorada, em loco, trazendo informações também, compartilha comigo a informação de que eles também devem entregar uma carta ao presidente Lula com algumas dessas opções ao governo do estado de Minas, mas está tudo ainda muito solto. Por isso, uma expectativa da política mineira, da esquerda mineira, de que o próprio presidente Lula ajude a clarear as coisas e dê uma diretriz sobre o que ele quer para o estado de Minas Gerais. Se for mesmo pelo caminho de Marília, como algumas fontes apontam que é o entendimento que pode ser defendido pelo presidente Lula nessa reunião, há uma expectativa de que eles ainda tentem trabalhar via interlocutores de Minas Gerais nesse convencimento de Marília, se for mesmo um pedido encaminhado pelo presidente da República. Agora vem cá, Isabel, a gente tem uma figura que é extremamente expressiva dentro de toda a estratégia do governo do presidente Lula lá em Minas Gerais, que é Rodrigo Pacheco. Primeiro falou, não vou ser candidato de jeito nenhum, depois falou, putz, será que talvez? Aí depois falou, não, parece que não também, aí depois falou não de uma vez por todas. Eu até me lembro que tinha uma fonte minha lá do PT de Minas Gerais, que dizia, enquanto o presidente Lula estava conversando com o Pacheco, e até dava como certo que ele poderia ser candidato, e essa pessoa falou, parece que o Lula esquece que está conversando com o mineiro. O que a gente pode esperar dessa peça agora, nesse período de campanha, uma vez que a gente já sabe que ele tirou mesmo o pé dessa candidatura? Bom, tudo isso está acontecendo justamente porque o plano A era Rodrigo Pacheco e não topou. As sinalizações foram dadas ao longo do caminho, mas essas definições ficaram mesmo para a última hora. Então agora o PT está um pouco aperreado de resolver essa situação em Minas Gerais. Conta com o fato de que do outro lado a direita também está bagunçada em Minas Gerais. Enquanto isso, o PSB
que trabalhou pela filiação, recebeu o Rodrigo Pacheco, conta com o Pacheco para ajudar no plano de ampliação do partido em Minas Gerais. A gente tem mais de 70 candidatos do PSB a deputados estaduais e deputados federais. Então, eles vão fazer uma reunião na semana que vem em Minas para trazerem um certo alinhamento em relação a essas candidaturas. E eles contam muito com o Rodrigo Pacheco, mesmo com esses anúncios de que ele deve deixar a vida pública, mas para que Pacheco ajude a dar um gás nessas candidaturas. Ele tem muita interlocução com prefeitos, então por mais que ele já esteja se colocando lateralmente à política ainda conta com ele para que ele possa ajudar nessa articulação. E no cenário estadual de Minas Gerais, o PSB acabou tendo uma pré-candidatura também anunciada, que é do Jarbas Soares, ex-procurador, braço direito de Rodrigo Pacheco, figura muito próxima do senador, e que também está tentando fazer algum tipo de configuração de chapa. A gente tem o PSB, a gente tem o PT, como eu vinha contando, e tem o MDB, por exemplo, de Gabriel Azevedo, que também está conversando com todos esses personagens. Então, nessa apuração, eu fui perguntar sobre como que Pacheco ainda pode influenciar nesse cenário, mesmo com uma decisão de de sair da vida pública, de deixar a política. E muita gente ainda vê Pacheco com elemento ativo, não só no cenário de Estado, por ter uma pessoa muito próxima, pré-candidata ao Estado, que é Jarbas, mas também nos cenários maiores, porque nos planos de expansão partidária, aí é uma regrinha que vale para qualquer partido, isso passa muito por essa configuração de bancadas. Os partidos funcionam como empresas, eles querem fazer bancadas, porque isso está ligado, por exemplo, a fundos, a dinheiro que eles vão receber nas quantias que são reservadas por lei para as campanhas. Então, se o partido vai aumentando, engrossando essas bancadas, ele vai ficando mais forte também na sua própria máquina financeira e, com isso, ele consegue traçar planos a longo prazo. Então, a participação de Pacheco também é esperada nesse sentido. Bom, pelo menos para manter aí a boa vizinhança, né, Isabel? Vamos ver como que a coisa anda. Obrigada pelas informações. Por enquanto, daqui a pouco a gente conversa novamente.